Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando com você é o pregador João Antônio, e hoje eu desejo que o Senhor continue derramando na sua vida a sua graça, a sua misericórdia, que Ele derrame paz sobre a sua vida, e eu tenho certeza, meu irmão, que esse momento nosso de reflexão da Palavra de Deus vai ser muito renovador para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós precisamos priorizar o relacionamento com Deus. Vamos então alimentar a nossa comunhão com o Senhor, alimentar a fogueira que está acesa em nosso coração, pois, como eu sempre digo, o Espírito Santo é como uma fogueira. Quanto mais nós nos alimentamos da Palavra de Deus, mais essa fogueira cresce, mais essa fogueira ilumina o nosso coração, ilumina a nossa vida, tá bem? Então, meus irmãos, antes de nós começarmos a meditar na Palavra de Deus, eu peço a você que se inscreva no meu canal. Clique no botão abaixo de inscrever-se e logo após aparecer no sininho. Clique nesse sininho e ative as notificações. Isso é muito importante, meu irmão, para que você não perca os devocionais, as orações que eu coloco aqui para você, tá bom? Esse momento nosso de comunhão tem sido maravilhoso, eu tenho sido renovado, eu espero que você também esteja sendo renovado com essas mensagens, com essas orações que eu tenho colocado aqui. Tudo isso é a obra que o Espírito Santo tem feito na minha vida e na vida daqueles que me apoiam, daqueles que estão presentes nesse ministério no YouTube e também fisicamente. Então, muito obrigado por todo o apoio e vamos começar a mensagem de hoje. Meu irmão, antes de nós começarmos a refletir, a meditar, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os seus pensamentos ou intenções para o futuro? O que você tem pensado para fazer amanhã ou depois, daqui a alguns anos? O que você tem planejado para o seu futuro? Muitas vezes nós planejamos tantas coisas para fazer no futuro e não temos um guia. Nós não temos algo para nos direcionar para cumprir todos esses planos. Muitas vezes nós planejamos fazer determinadas ações que muitas vezes vão nos prejudicar. Certamente você já tomou algumas atitudes ou planejou fazer algo que muitas vezes, ao final, a consequência não foi o que você esperava, não foi o que você tinha planejado ou tinha intenção de se realizar. E isso acontece, meu irmão, por causa do nosso coração. O nosso coração é muito enganoso. A própria palavra de Deus garante para nós que o nosso coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Não há nada que seja mais enganoso ou mais duvidoso que o nosso coração. Por isso, nós devemos ter a palavra de Deus como guia de nossa vida. Ela deve ser o nosso guia, o nosso direcionador, o nosso GPS. Aonde ela apontar para nós irmos, nós devemos ir atrás. Por mais que nós às vezes nos desviemos para o lado, por causa das intenções e das atitudes que tomamos por conta de ouvir mais o nosso coração do que a palavra de Deus, mesmo assim, se nós tomarmos a atitude de priorizar a palavra de Deus no nosso meio, nós devemos caminhar junto com ela. Ela vai nos direcionar e todos os planos ou intenções para o nosso futuro devem estar baseadas nela. E se estiverem, tudo correrá certo, tudo ocorrerá bem, nada vai te prejudicar. Todos os planos vão se cumprir. Meu irmão, a palavra de Deus garante para nós que ela é eficaz, ela é poderosa para agir na vida daqueles que creem nela. E ela diferencia os pensamentos e intenções do nosso coração. Ela diferencia, pois muitas vezes o nosso coração deseja algo que nós muitas vezes achamos que é bom. Assim como a porta larga parece ser melhor do que a porta estreita. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A porta estreita é o estreito caminho que leva para a salvação. Mas a porta larga é a porta fácil, é as coisas que nós achamos que muitas vezes não tem problema fazer. O que tem de mal eu ver esse tipo de vídeo? O que tem de mal eu ver esse tipo de foto? São brechas que nós acabamos deixando que entrem em nossa vida, que acabam nos corrompendo. E a palavra de Deus, se estivermos baseados nela, a nossa vida só irá caminhar para frente. E por que eu estou dizendo que a palavra de Deus diferencia os pensamentos e intenções do nosso coração? Porque, como eu já disse,
Ele é muito enganoso e nós não podemos nos basear apenas nele para vivermos. Se nós nos basearmos somente no nosso coração, provavelmente em algum momento de nossa trajetória nós vamos nos frustrar. E nós sempre vemos em filmes, em novelas, em desenhos, em qualquer lugar que nós devemos ouvir o nosso coração. Geralmente, quando em algum filme ou novela uma pessoa está prestes a tomar uma decisão que irá impactar no seu futuro, sempre uma pessoa que está aconselhando diz: ouça o seu coração, o que ele dizer para você, o que você achar melhor, você deve fazer. Mas nós esquecemos que a palavra de Deus, ela é totalmente diferente das coisas que acontecem no nosso mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque ela vai na contramão do mundo. O mundo diz para nós ouvirmos o nosso coração, mas a palavra de Deus diz para nós ouvirmos o Senhor e o que Ele diz para nós através das Santas Escrituras. Então, meu irmão, eu quero ler com você uma passagem que está em Jeremias capítulo 17, o versículo 9, que fala a respeito do nosso coração que eu comentei com você até agora. Leia comigo o que o profeta Jeremias deixou registrado para nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Amém, meus irmãos? Olha só que palavra para os nossos corações. Aqui está dizendo realmente o que eu comentei com os irmãos lá atrás, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, e ele é perverso, ou seja, ele deseja as coisas más. Ele sempre vai desejar as coisas que nós não podemos fazer, as coisas que irão desagradar ao coração do Senhor, pois nós herdamos essa natureza pecaminosa desde o jardim do Éden. A partir do momento em que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, nós fomos contaminados, a raça humana foi contaminada e por isso nosso coração também se corrompe. E nós precisamos ter em mente ouvir a voz de Deus e a voz do coração. Nós precisamos diferenciar quando é Deus que está falando e quando é o nosso coração que tem as intenções e pensamentos. E é para isso que a palavra de Deus entra nesse contexto. Eu disse para você que a palavra de Deus deve ser o nosso guia, porque lá em Hebreus capítulo 4, o versículo de número 12, o escritor deixa uma mensagem para nós, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela é apta, ou seja, ela é principalmente feita para discernir os pensamentos do nosso coração. A palavra de Deus tem a função de, além de nos dar salvação, de mostrar o que Deus fez com o homem ao enviar Cristo, ao enviar o plano de salvação dele para a terra. A Bíblia também nos mostra que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Talvez você esteja perguntando assim: mas pregador João Antônio, a palavra de Deus, ela não está ultrapassada? E não está, meu irmão. A palavra de Deus é mais atual que o jornal que nós vamos comprar amanhã, que as notícias que nós vamos ver na internet. Ela fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre economia, fala sobre justiça, fala sobre Deus, fala do relacionamento entre as pessoas como sociedade. A Bíblia fala sobre tudo, inclusive do nosso coração e como ele é enganoso. Então eu quero ler com você também a passagem principal, que é Hebreus capítulo 4, o versículo 12, que vai falar umas verdades para nós sobre a palavra de Deus. Leia comigo o versículo que eu vou colocar aí na tela para você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, meus irmãos? Aqui nós podemos entender o que eu disse lá atrás. Nós conseguimos ter a palavra de Deus como guia de nossa vida se nós colocarmos ela como prioridade, o nosso relacionamento com Deus. É o que eu disse com você lá no começo dessa mensagem, ou melhor, no começo da minha introdução. Nós precisamos alimentar o Espírito Santo no nosso coração para que nós consigamos compreender a palavra de Deus, pois nós só conseguimos compreender a palavra de Deus graças ao Espírito Santo,
que nós adquirimos quando aceitamos a Cristo como Salvador. Jesus prometeu que enviaria o Consolador, o Conselheiro, aquele que iria aconselhar, consolar, exortar, aquele que seria o porta-voz de Deus em nós. Ele habita em nós. Por isso nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós adquirimos o Espírito Santo quando nós entendemos que Jesus é o nosso Deus, que Ele se sacrificou por nós na cruz e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. A partir do momento em que nós aceitamos essa verdade, cremos no Evangelho, Ele passa a habitar no nosso coração para guiar a nossa vida dali em diante. A partir daquele momento, nós temos o selo, aquele que é o passaporte para a eternidade. O Espírito Santo é o passaporte para a eternidade. Quem o tem nunca será condenado. Mas nós precisamos entender também, meus irmãos, que o Espírito Santo que Jesus prometeu, ele só habita naquele que aceita a Cristo como Salvador. Nos tempos do Velho Testamento, o Espírito Santo atuava e logo se retirava. Mas hoje não. Desde que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele habita em nós e está sondando os corações para que aceitem a Cristo como o único e suficiente Salvador. Não é à toa que no mundo, todos os dias, pessoas entregam as suas vidas para Jesus. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, também inspirou os escritores que nós acabamos de ler. O escritor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem o escreveu, Jeremias, que escreveu esse texto sobre o coração. O Espírito Santo inspirou os escritores para que falassem sobre Jesus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. De ponta a ponta, você consegue ver a pessoa de Jesus sendo ministrada, sendo falada, meio que indiretamente, na palavra de Deus. Em Gênesis 3,15, Deus prometeu que enviaria o plano de salvação para a humanidade, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que venceria Satanás e os seus demônios, aquele que venceria a morte, venceria o nosso maior temor. Então, é por causa do Espírito Santo que o próprio Jesus prometeu e que nós adquirimos ele quando aceitamos a Cristo, nós podemos compreender as Sagradas Escrituras. Por isso é muito importante, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, nós orarmos ao Espírito Santo para que ele ilumine o nosso ser, porque para muitas pessoas, ou melhor, para o mundo, a palavra de Deus é loucura. A própria Bíblia diz isso. A palavra de Deus é loucura para este mundo. Então muitas vezes nós vamos ler algo na palavra de Deus e que não vamos entender, mas nós não podemos desistir. Devemos orar ao Espírito Santo para que ele ilumine o nosso dia, ilumine a nossa mente para que nós compreendamos o que essa Escritura quer dizer. Então, meu irmão, o que o Senhor quer te mostrar com essa mensagem é que nós temos planos para fazer no futuro, mas muitos desses planos estão baseados nas intenções do nosso coração. Mas a palavra de Deus nos mostra que as intenções do nosso coração são más, o coração é perverso, o coração é enganoso. Por isso, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, estivermos firmados no que ela diz e cumprirmos em ação e prática aquilo que ela nos diz, nós exatamente teremos planos e pensamentos que não irão se frustrar. Muitos dos planos do coração se frustram, mas os planos e a palavra de Deus que se cumpre na nossa vida jamais irá se frustrar. Amém? Agora, meu irmão, convido a você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Tá bom? Eu quero orar com você para pedir que o Senhor a cada dia nos preencha com seu Espírito Santo, que Ele nos ajude a cada dia a ministrar a sua palavra, a praticá-la em ação, em prática, em cumprimento, pois o Evangelho não é somente de ouvir, mas sim de praticar. Não adianta nós ouvirmos e não praticarmos, tá bom? Então feche seus olhos e vamos orar ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia que nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus. Nesse dia que o Senhor preparou para nós te agradecemos, ó Deus, pois temos a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor até aqui nos ajudou e nos abençoa, pois é uma bênção acordar, é uma bênção, meu Pai, nos levantarmos de manhã e podemos respirar, pois quantas pessoas não têm esse privilégio como nós temos. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Deus. Te agradecemos pelo trabalho, por esse dia que nós
vamos viver, ó Deus, que tudo ocorra bem, que tudo coopere para o nosso bem, ó Deus. Que o Senhor faça com que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós estamos planejando fazer, se cumpra se for da sua vontade, meu Pai. Ó, meu Deus, e por falar em planos, Senhor, nós queremos te dizer que muitos dos nossos planos estão baseados nas intenções da nossa mente e do nosso coração, os desejos que nós temos a partir do momento em que confiamos no nosso próprio entendimento, ó Deus. Mas em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a cada dia a ter o Espírito Santo e ouvir a sua voz. Nos ajude, meu Pai, a ouvir a voz do teu Espírito Santo em meio a tantas pessoas nos falando ao redor. Nos ajude a atentar para a sua voz, ó Deus. Ó, meu Deus, que a cada dia nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Nos enche com teu Espírito, ó Deus, pois quanto mais nós tivermos o Espírito Santo, mais fácil será de nós reconhecermos a tua voz. E também, meu Pai, nós precisamos alimentá-lo, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E para isso nós temos que meditar, nós temos que orar, nós temos que estudar a tua palavra, Deus. Mas quantas vezes nós deixamos para depois e não damos a verdadeira prioridade e importância àquela palavra que nos leva para a eternidade, a palavra que mostra para nós que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, ó Deus. Nos ajude a cada dia, Senhor, a ouvir a voz do Senhor na nossa vida e não a rejeitá-la, ó Deus. E nos ajude também a, meu Pai, cumprir o que a sua palavra diz. Nos ajude a olhar para o que ela nos aconselha, ó Deus, para que nós possamos cumprir, Senhor. Para que dessa forma os nossos planos sejam bem-sucedidos, pois estarão debaixo da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Agora que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença e consolo do Espírito Santo venham sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Ô, meu irmão, que bênção, que oração abençoada, que devocional maravilhoso. É muito bom ter um momento de comunhão com você. Se você tem algo a acrescentar nesse devocional, meu irmão, clique no comentário aí abaixo e escreva. É muito importante para que nós sejamos edificados a cada dia com essa boa palavra que discerne todos os pensamentos do coração. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal.